Última! Último! Eu sei que estáis cansado, eu também estou cansado, mas vamos fazer um esforço para valer a pena. Cada centavo. Vamos lá. Galerinha, antes de avançar, dá um passinho só avançando no estudo dos gases, uma revisão bem completinha. Gás ideal, cientistas viajaram na maionese e idealizaram um monte de bolinhas perfeitamente esféricas para criar a ideia, a noção de gás. Mas nós sabemos que existem gases de verdade, com moléculas de verdade, seja molécula de água no vapor d'água, ou seja nitrogênio, como as moléculas, boa parte das moléculas que nos cercam, oxigênio e aí vai. Gás perfeito é o gás real que se comporta que nem o gás ideal. Para que isso ocorra, alta temperatura, fugindo do estado líquido, né? Fugindo do estado líquido, essa é a ideia, show de bola? Se eu quiser conhecer um gás bem, eu preciso medir a pressão, o volume e a temperatura. São as três variáveis do estado de um gás. Pressão, o que tu quiser. Volume, o que tu quiser. Temperatura, só em Kelvin. Só em Kelvin. Por que a temperatura em Kelvin é escala absoluta, ou seja, o zero é zero de verdade. É virtualmente quando a molécula de gás morre e para, certo? Claro que a gente não consegue chegar no zero Kelvin, no laboratório a gente já chegou muito próximo disso, né? 0,0000, mas ainda não no zero absoluto. Mostrando que o Kelvin tinha razão quando ele desconfiava que era a menor temperatura que existe, né? O zero Kelvin. Beleza, galera? Aliás, eu vou citar uma coisa que eu citei na outra sala e que de repente, né, eu acaba não sobrando tempinho para falar no final, eu quero falar agora. Eu vou abrir um parênteses bem rapidinho aqui para falar para vocês daquela famosa experiência de Torricelli. Lembra dela? É bom falar dela porque ela está ligada à origem da pressão. Torricelli é o nome da criança. O cara pegou uma bacia, encheu de mercúrio líquido, tabela periódica HG, pegou um tubinho de vidro com uma extremidade fechada, a outra aberta, mergulhou na bacia, preenchendo ele todo com mercúrio, e ergueu a extremidade fechada. Como ele já esperava, o mercúrio formou uma certa coluna acima do nível de mercúrio da bacia. Ele mediu isso, 760 milímetros de mercúrio. Desde então, os seres humanos imitam o Torricelli para medir a pressão atmosférica. Já que essa é a pressão de uma atmosfera, já que a experiência do Torricelli foi realizada ao nível do mar, uma atmosfera é equivalente a 760, que é equivalente no sistema internacional, em Pascal, é 100 mil Pascal. Vocês vão falar sobre isso quando forem estudar hidrostática. Teorema de Stevin, P igual a P0 mais μg hoje, eu chamava de μ, né? A apostila chama de ρ. Certo? Já viram isso esse ano? Não, né? Daqui a pouquinho o Tonho vai falar com bastante calma sobre isso. E por curiosidade, 10 na 5 Pascal, 100 mil Pascal, que é a pressão que atua em ti agora, é o mesmo que 10 MCA. Alguém lembra o que é o MCA? Metro de coluna d'água, ou seja, cada 10 metros de água gera uma atmosfera de pressão. Se o Torricelli quisesse fazer essa experiência com água, teria que ter um tubo de vidro com mais de 10 metros de altura. Por isso que não funcionou quando ele tentou com água, e olha que ele tentou. Importante também lembrar que se eu estou a 10 metros de profundidade debaixo de uma piscina, qual é a pressão que atua em mim? 2 atm, uma de ar mais uma de água, beleza? Show de bola. Só com essa revisão já tem um monte de questãozinha de hidrostática que dá para matar. Mas eu falei isso só para tu te lembrar de outras unidades de pressão, caso tu precise transformar de uma para outra, né? Aqui está uma relação bem legal. Temperatura, já falei que era em Kelvin. Propriedades do gás. Duas propriedades que diferem os gases dos outros estados da matéria. Expansibilidade, capacidade de se expandir indefinidamente. Compressibilidade, capacidade de ser comprimido. Quanto mais força tu exerce sobre o gás, menor o volume que ele vai ocupar, né? Então ele foi comprimido. Galerinha, já que eu tenho 3 coisas para entender, P, V e T, eu vou precisar estudar as coisas separadamente. Primeiro, o seu Charles foi para o laboratório
e colocando um gás num botijão de gás com volume constante, portanto, ele fez uma experiência. E ele percebeu que quando dobrava a temperatura em Kelvin, a pressão, já que o volume é constante, não faz sentido fazer o gráfico do volume, a pressão dobrava, triplicava. Ou seja, Charles escreveu, quando um gás está com volume constante, a pressão É diretamente proporcional. à temperatura absoluta. Cuidado, hein, galera? Por isso que o gráfico dá uma retinha. Matematicamente, pressão 1 sobre temperatura 1 é pressão 2 sobre temperatura 2. O senhor não é zero? Não viaja, não viaja. X e X, Y e Y. Sabe qual é a letra que tu vai usar? O número que tu prefere usar. Essa é a expressão matemática da lei de Charles. Certo? Nada demais. Dois gráficos idiotas sobre a transformação isovolumétrica ou isocórica, que é o nome perigoso para ela. Se for volume por qualquer coisa ou qualquer coisa por volume, o gráfico fica bobo. Certo? Eu só coloco eles para caso apareça tu não ficar assustado, não te apavorar. Nada demais. Transformação isovolumétrica ou isocórica. Passou um tempinho e o Charles se juntou com um amiguinho dele, o Gay-Lussac, e eles começaram a estudar outra situação, a isobárica. O que significa isobárica? Mesma pressão. Alguém lembra qual é o dispositivo mecânico que permite controlar? Legal, legal. O medidor de pressão é o barômetro. Como é que eu faço um dispositivo para manter a pressão de um gás constante? Lembra? Pega um cilindro, não é isso? Pega um cilindro, bota um êmbolo móvel e bota um pezinho em cima. Dependendo do pezinho que tu colocar ali, tu vai estar controlando a pressão, para mais ou para menos. Soltou o pezinho ali, agora se tu não mexer mais no sistema, a pressão aqui dentro fica constante. Tu mede a temperatura e de acordo com a altura do êmbolo, tu detecta o volume. Pressão é constante, não preciso me preocupar com ela. Quando eu projetei esse dispositivo, eu já estava escolhendo a pressão que eu queria trabalhar. Se eu for fazer o gráfico da pressão pela temperatura, como Charles e Gay-Lussac perceberam que a pressão, o volume é diretamente proporcional à temperatura, sempre em Kelvin. Porque se não fosse em Kelvin, gente, o gráfico não ia cortar no zero, ó. Se fosse em Celsius, ia cortar onde? No menos? 273. Isso, ó. Ia cortar no menos 273. Tudo bem para vocês? Certo? Bom, já que ele percebeu que era diretamente proporcional, matematicamente ficou a mesma coisa que antes, né? Ficou volume 1 sobre temperatura 1, volume 2. Professor, manda, amigo. gostaria de tirar a ideia, fazer um motor. De certa forma, o estudo dos gases desenvolveu técnicas de construção que foram extremamente úteis para o desenvolvimento dos primeiros motores, certo? Eu não arriscaria dizer que isto levou ao motor, mas sem dúvida ajudou muito. Imagina, né? Caramba, vamos criar uma maneira de aproveitar a energia. Pá, como é que a gente vai construir um ângulo móvel? Na literatura já tinha maneira de construir isso, né? Então, de certa forma, a técnica de construção já estava bem encaminhada. Né? Ajudou. É possível que tenha sido... Mas veio antes. Né? Com certeza, esse estudo veio antes do que os motores, sem dúvida nenhuma. Muito boa a tua colocação. Galerinha, olha só. Transformação isobárica, a segunda lei de Charles, ou lei de Charles e Gay-Lussac, vocês enunciaram para mim, dois gráficos bobos. É o gráfico da pressão versus qualquer coisa, ou qualquer coisa versus pressão. Já que é isobárica, gráficos inúteis que não nos interessam matematicamente, mas que o vestibular pode querer colocar para te complicar. Última transformação, isotérmica, Boyle e Mariotte, o nome dos estudiosos, temperatura constante. Se eu for plotar a pressão com o volume, eu percebo que não são mais diretamente proporcionais, pelo contrário. Por isso que forma a famosa hipérbole equilátera, que é a isoterma na física, parabéns. Já que é inversamente proporcional que pressão e volume se comportam, P vezes V igual P vezes V, né? Antes e depois, os nomezinhos ali tu escolhe. Já que é uma transformação isotérmica, se eu vou plotar a temperatura em função de qualquer outra coisa, a temperatura tem que permanecer constante. Show de bola! Nós sabemos que na natureza
tem a possibilidade das 3 variáveis mudarem ao mesmo tempo. Portanto, os estudos feitos anteriormente eram só um aquecimento para a gente chegar numa equação mais poderosa e geral. Equação chamada de equação geral dos gases perfeitos, que eu particularmente prefiro Piviti-Povotó por motivos didáticos. Então, Piviti-Povotó, a nossa fórmula ninja do estudo dos gases. Beleza. O senhor não era 2? Não viaja? Viaja. Uma coisa. Se for isotérmica, arranca a temperatura. Isobárica, arranca a pressão. Isovolumétrica ou isocórica, arranca volume. E faz a tua continha com tranquilidade. Antes de fazer algumas questões da tarefa, deixa eu já aproveitar, né, que às vezes falta um tempinho no final da aula. Deixa eu aproveitar e falar a única coisa que falta para encerrar o volume 3, que é a famosa equação de Clapeyron. Eu citei, né, o nome feio dela. PV igual a NRT, a famosa puta velha não rejeita tarado. Vamos usar ela. Enquanto maior